Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo tranquila? Vamos lá, gostaria agora de partilhar esse momento aqui com vocês, com o senhorito, com a senhorita, para a gente aprender um pouquinho mais sobre multiplicação de números decimais, tá bom? Coloquei duas situações, tá? Uma diferente da outra, beleza? Uma que eu tenho um número decimal, né? Ou seja, o 23,4 multiplicado aqui por um número inteiro, tá bom? E na segunda eu tenho dois números decimais multiplicados entre si, ok? Então a gente vai resolver aqui para ver como é que resolve as duas situações, beleza? E ficar craque nesse tipo de situação, ok? Começando aqui pela primeira delas. Vou escrever aqui, ó, resolução. Resolução. Começando pela letra A, ok? A letra A nos diz o seguinte, vou voltar aqui para a gente lembrar ela, né? Lembra comigo, ó, 23,4 vezes 5. Só arrumar aqui certinho, beleza? 23,4 vezes 5. Então, eu vou fazer a montagem dessa situação, tá bom? Eu tenho 23,4 multiplicado pelo número 5. Então, a gente vai montar neste formato aqui, tá bom? A primeira ideia da gente resolver essa questão é, você vai esquecer que existe a vírgula, tá bom? Eu coloquei ali, mas você pode ignorar ela da sua vida. Finge que ela nem tá ali, ok? É um mero detalhe. Ao final da nossa resolução, a gente pensa nela. Por enquanto, deixa ela quietinha ali, ok? Você vai pegar este número e multiplicar ele por todos os outros algarismos do número de cima, ok? Este 5 vai multiplicar primeiramente o 4, depois o número 3 e por fim o número 2. Um de cada vez, ok? Então o 5 vai multiplicar o 4, o 5 vai multiplicar o 3 e o 5 vai multiplicar o 2. Ele vai multiplicar todos os algarismos do número de cima. Então vamos começar aqui. 5 vezes 4, isso me dá um total de 20, ok? Só que eu não posso colocar aqui 20, tudo bem? Então, a gente coloca o último algarismo e sobe o número 2, ok? Sobe o número 2. Eu vou fazer o algarismo que sobe aqui, ó, de amarelo, para deixar ele bem em destaque, tá bom? Então, 5 vezes 4, 20, sobe o 2. Beleza, maravilha. Agora, uma vez que eu multipliquei o 4, eu vou fazer 5 vezes 3, beleza? 5 vezes 3, isso me dá um valor de 15, beleza? 15, todavia, existe aquele 2 que subiu, não tem? Então, 15 mais 2, isso me dá um total de 17. Só que, novamente, eu não posso colocar 17 aqui, certo? Então, eu vou colocar apenas o 7 e subir para o número 1, tudo bem? Beleza? Então, agora eu vou repetir o processo. 5 vezes 2, vamos lá? 5 vezes 2, isso me dá um total de 10. Todavia, eu tenho o número 1 que subiu. Então, 10 mais 1, isso vai me dar um total de 11. Só que agora eu não tenho mais como subir, né? Se eu botar 1 aqui e subir o outro 1, ele não vai ter para onde subir. Então, ao final, eu coloco o número inteiro que der. Coloco o 11 direto, ok? Porque eu não tenho mais para onde subir. Eu já multipliquei pelo último, então, como não tem para onde subir, desce o 11 inteiro, beleza? Então, agora eu vou apagar esses numerozinhos de amarelo aqui, ó, beleza? Que eles não fazem parte mais da minha conta, ok? Então, uma vez que eu fiz isso, terminei aqui o meu processo. O meu resultado é 1170? Não, é agora que eu tenho que pensar na vírgula, somente ao final. Você vai fazer a seguinte notação, pensar na seguinte situação. Olha só, depois da vírgula aqui, a vírgula está bem aqui, ó, estou destacando ela para gente. Destacando ela, quantas casas significativas após a vírgula eu tenho? Após esta vírgula, eu tenho apenas o número 4, tá vendo? Então, se eu tenho apenas uma casa, um algarismo significativo, a vírgula vai andar a partir daqui do final, ok? A partir aqui do final, ela vai andar uma única casa para frente, ou seja, a vírgula vai ficar aqui. Então, meu resultado vai ser 117, beleza? Então, ao multiplicar 23,4 por 5, meu resultado é 117.
Vou destacar aqui pra gente. Maravilha. Agora vamos resolver a letra B, tudo bem? A letra B, ela nos diz o seguinte, ó. 12,5 multiplicado por 8,3. Maravilha. Vamos resolver aqui, passo a passo, igualzinho a gente fez na letra A, na questão anterior, tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou começar sempre da direita, sempre da direita, vou escrever um D de direita para a esquerda, ok? Sempre da direita para a esquerda, nunca posso inverter a ordem aqui de resolução, tá bom? Então, começando aqui, primeiramente do meu algarismo de número 3, que na linha de baixo é o mais à direita que existe, certo? O 3, ele vai multiplicar todos os números aqui, beleza? Ele vai multiplicar primeiro o 5, depois ele vai multiplicar o 2 e por fim ele vai multiplicar o 1. Terminei de fazer isso com 3, aí eu venho e faço isso com o próximo, ou seja, com o 8. O 8 vai multiplicar o 5, o 8 vai multiplicar o 2 e o 8 vai multiplicar o 1, ok? Então vamos dar início aqui. Vamos lá. 3 vezes 5, isso vai me dar um total de 15, ok? 15, só que eu não posso botar 15, então eu boto só o 5 e subo o número 1 para cá, beleza? Ignora a existência da vírgula por enquanto, ao final a gente pensa nela, ok? Vamos continuar. 3 vezes 2, isso vai me dar quanto? 3 vezes 2, isso dá 6. Todavia, eu tenho aquele número 1 que subiu, né? 3 vezes 2 é 6, com mais 1 que tinha lá, isso me dá um valor de 7. Não sobe nada porque não passou de 10, ok? Então deixa quietinho aí. Vamos lá. 3 vezes 1, isso me dá um valor de 3. Então, vou colocar aqui o número 3. Maravilha, perfeito. Uma vez que o 3 já multiplicou todos os algarismos lá de cima, não existe mais o que fazer com o 3. Então, eu vou repetir o processo, só que agora com o próximo número, ok? Mais à esquerda, ou seja, o 8, tá bom? Fazer isso com o 8. Então, vamos começar aqui. 8 vezes 5, isso vai me dar um valor de 40. Eu posso colocar 40 aqui direto? Não, existe uma condição. Ok? A primeira condição é a seguinte, que a gente já fez na questão anterior. Eu só vou colocar o último dígito, ok? Só o 0. Só que outra coisa que eu devo pensar é o seguinte, eu não posso colocar o 0 aqui embaixo, ok? Você tem que pensar que o algarismo que você vai colocar na linha de baixo, ele tem que estar uma coluna adiante, uma coluna para frente, ok? Então, eu vou dividir aqui, ó, essa é a primeira coluna, tá bem? Eu não posso colocar nada aqui, ok? Eu tenho que colocar na coluna da frente, ou seja, ao invés de estar embaixo do 5, o 0 vai ter que vir aqui embaixo do 7, ok? 8 vezes 5 é 40, beleza? É 40, então eu boto 0 embaixo do 7 e subo o número 4. Eu vou apagar esse número 1 que é da linha anterior, então ele não importa mais pra gente. Agora eu vou colocar o número 4 aqui, que subiu, tá bom? Então vamos lá. Agora, 8 vezes 2, isso me dá um total de 16. 16, todavia eu tenho o número 4 aqui que subiu, né? 16 mais 4, isso vai me dar 20. 20 eu vou colocar 0 aqui e vou subir o número 2. Olha que beleza, ok? Agora, 8 vezes 1, isso me dá um total de 8. Com 2, perdão, 8 vezes 1, 2. 8, perdão. Com mais 2, 10. Eu vou colocar o número 10, porque eu não tenho mais para onde subir. Então, vai ficar o 10 inteiro aqui. Agora, eu vou somar coluna a coluna. Esta coluna, com esta coluna, com esta coluna, com essa coluna, com essa coluna. Você pode até riscar, assim, para facilitar a sua vida, né? Separa. Ó, isso é uma coluna, isso é outra coluna, isso é outra coluna, isso é outra coluna. Tudo bem? Então, começando aqui, ó. 5 mais nada, não tem nada com que ele somar, ou seja, dá 5. Pensando agora nessa próxima coluna, só essa daqui. 7 mais 0, isso me dá um total de 7, ok? Agora, pensando na próxima coluna, 3 mais 0, isso me dá um total de 3. Agora, pensando nas outras colunas, nada mais 0, isso me dá 0. Nada mais 1, isso me dá um total de 1. Tudo bem?
Perfeito. Terminamos? Não, agora devemos pensar na vírgula. Vamos pensar na vírgula? Olha só, se eu olhar para todas as casas após a vírgula que eu tenho nos algarismos que eu estou multiplicando, ó, neste primeiro número, perdão, eu tenho uma casa, somente o número 5 após a vírgula. Então, tenho uma casa. Agora, no número de baixo, eu tenho mais uma, que é o 3, ok? Então, tenho uma, duas ao total. Então, a vírgula vai ter que, a partir daqui do final, andar duas casas. Uma, duas. Se localizando bem aqui, ó. Tchum. Então, o nosso resultado da multiplicação de 12,5 vezes 8,3 vai dar 103,75. Então, aqui está finalizado para nós. Então, ao multiplicar 12,5 vezes 8,3, isso nos dá 103,75. Ok, pessoal? Espero que tenha ajudado. Na próxima, vou fazer um com números com mais casas decimais, para vocês perceberem que o método de resolução é o mesmo, só vai aumentar o tamanho da nossa expressão, ok? Pelo carinho e atenção, muito obrigado, fiquem em paz e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos e todas.